Olá, estou passando para deixar uma breve reflexão com você, cujo tema é este: a mão que socorre, a mão que socorre. Quero ler um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 28 a 32, que assim diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Sabe, queridos, este texto relata uma passagem no ministério de Jesus, quando, após multiplicar pães e peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, Jesus mandou os seus discípulos atravessar o mar da Galileia num barco. Em seguida, ele despediu a multidão e foi a um monte orar até de madrugada. Enquanto isso, os discípulos em alto mar lutavam contra uma tempestade de ventos fortes. Após orar, Jesus vai em direção ao barco, andando sobre o mar. E ao vê-lo, os seus discípulos se assustaram, achando que era um fantasma. Jesus os acalma, dizendo que era ele, o seu mestre. Pedro, então, coloca Jesus à prova e pergunta: se és tu mesmo, manda eu ir até o Senhor e eu irei. Jesus então ordena: pode vir. Diante desta ordem, Pedro sai do barco e dá o seu passo de fé e anda sobre o mar. Mas, ao olhar para os ventos, foi dominado pelo medo e começou a afundar. Diante da catástrofe e da possibilidade da morte, Pedro grita por socorro: Jesus, me salve! Nesse momento, o seu mestre estende a sua mão e resgata Pedro, acusando-o de pouca fé. A seguir, entraram no barco e a tempestade cessou. Sabe, queridos, nestes dias de tempestades em que vivemos, é bom saber que Jesus não se esquece de nós. Ele vem ao nosso encontro a cada dia para nos desafiar a andar sobre as águas da vida pela fé. Mas, se falharmos e viermos a afundar, o seu braço forte estará sempre com a sua mão estendida para nos socorrer, para socorrer os que clamam por ele e, com o seu poder, fazer cessar a tempestade em nossa vida. Deus lhe abençoe muito.